Valeu. Gente, estou voltando. Desculpa aí por estar sentado, que eu tô meio gripado. Então dei uma baleada. Vamos ver se eu volto depois. Me reergo. Mas bom, nós falamos, então, estamos falando de algumas situações jurídicas controversas. Falamos dos deficientes, né? As pessoas com deficiência é um nome mais técnico. Já que ninguém é portador de deficiência, ninguém tem posse sobre deficiência. Deficiência é uma coisa que muito mais está na sociedade, que não consegue se adaptar para extrair o potencial da pessoa com deficiência, do que propriamente na condição peculiar e especial da pessoa em si, certo? Então, bom, o que nós temos que ter em mente é que, como ponto de partida, não é causa de incapacidade. Além disso, tem um estatuto próprio para eles, que inclusive parte da sua capacidade civil plena, não podendo ser prejudicado, inclusive os seus direitos reprodutivos, sexuais e afetivos, tá ok? Muito bem. Passa a regra aí, vamos falar um pouco de maioridade e emancipação. Artigo 5º do Código trata da cessação da menoridade pelo decurso do tempo. Dizendo que a menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática dos atos da vida civil. O artigo 5º caput diz isso, beleza, galera? Já o seu parágrafo único vai tratar da emancipação. Que é o ato pelo qual cessa a incapacidade dos menores em situação diversa do decurso do tempo. E as hipóteses estão previstas no 5º parágrafo único do Código. A primeira delas é chamada emancipação voluntária. Dizendo que cessa para os menores a incapacidade pela concessão dos pais, primeira hipótese, ou de um deles na falta do outro. E o que é a falta do outro? É a falta de não estar presente? Ou é a falta de destituição do poder familiar? Uma das discussões da doutrina, certo? Tem gente que entende que a destituição do poder familiar seria o último ato. Tem gente que entende que você não pode impor esse tipo de procedimento à pessoa que quer se emancipar. Razão pela qual, uma vez o pai não estando e declarando expressamente o outro titular do poder familiar, já seria suficiente, assumindo aí a responsabilidade, certo? Eu sou casado com uma mulher, com um homem, não interessa, mas sou casado com uma outra pessoa, de repente outra pessoa desaparece, some. Eu não entrei com processo, não pedi instituição do poder familiar, mas ela não está presente há anos. E eu estou cuidando do meu filho ou filha. Aí eu vou lá para emancipá-lo, quer dizer, o cartório vai ter que vai me obrigar a entrar com processo de instituição do poder familiar? Não, eu sob minha responsabilidade declaro que estou emancipando meu filho, eu só porque está faltando o pai, ou faltando a mãe, certo? Então são duas visões possíveis e divergentes aí. De qualquer forma, é o que diz a lei. Então, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, tá? Não adianta, isso aí é uma coisa que sempre cai. Não é possível a emancipação por instrumento particular, é necessário que seja por instrumento público. Mas até esse momento, independentemente de homologação judicial. E aí vem a lei dizendo, ou por sentença do juiz, que seria a terceira espécie, né, o terceiro caso de emancipação voluntária, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos.
Perfeito? Então essas são as hipóteses de emancipação voluntária. Dos incisos 2 a 5, no parágrafo único do artigo 5º, nós temos as hipóteses da chamada emancipação legal, que são pelo casamento, e agora os 3 e 4 que são mais polêmicos, né? Pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso superior, e agora usando uma dicção que não é do código, mas pelo estabelecimento de economia própria. Seria a última hipótese. Claro que ele faz estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Economia própria, portanto, é a chave desse dispositivo. Os incisos 3 e 4 são muito controversos, inclusive tem projeto de lei para suprimi-los daí, tá ok? E o que deve se ter em mente com relação aos incisos 3 e 4 é que quando se trata de emprego público efetivo, a lei não fala se é estatutário, se é seletista, se o efetivo significa que ele passou no concurso, tomou posse, foi nomeado, tomou posse, está em exercício, ou se ele passou pelo estágio probatório, enfim, que são essas discussões. O que se entende majoritariamente é que com o emprego público efetivo, o que se quis dizer é concursado ou nomeado em cargo em comissão, empossado e em exercício. E aí o 4 pela colação de grau em ensino superior. Há uma lei que é sempre citada pela doutrina como uma exceção à exceção, né, da emancipação, que é a lei 4375 de 64, que diz que a incapacidade civil do menor cessa aos 17 anos para efeitos do serviço militar. Certo? Fica como 4375 de 64. Cessa aos 17 anos para o serviço militar. Para ele se alistar, né? Que você pode se alistar aos 17 anos e tal, antes de completar 18. E aí a pessoa poderia assinar sozinha, não precisaria nem de assistência, nem, né? Nesse sentido. Bom, um tópico que é expresso no edital, anotem aí, que é o do suprimento da incapacidade. Que é a decisão judicial, entre parênteses, sentença, tá? Pela qual o magistrado se sobrepõe ou faz sobrepor sua vontade, não a vontade dele, o magistrado, mas a vontade, né, da toga, do Estado, enfim, a dos pais ou tutores. Reparem que a alma desse suprimento judicial está no próprio artigo 5º, parágrafo único, inciso 1, né? Que ele fala ou por sentença do juiz. Então, esse ou por sentença do juiz entende-se que é o suprimento judicial. O mecanismo dentro do Código Civil, aqui se, enfim, alude sempre quando está estudando esse tema, é do 1553, né? Que diz respeito à confirmação do casamento pelo menor que ainda não atingiu a idade núbil, com a autorização dos seus representantes legais.
ou com suprimento judicial, beleza? É uma ação própria, enfim, se pedido é o estabelecimento de suprimento judicial, geralmente, e aí do ponto de vista do Código Civil você tem que provar que não houve justa causa pelos pais, né? Na negação da autorização, da emancipação, enfim. E uma vez provado isso, o juiz supre à vontade dos representantes legais. Isso é suprimento judicial. Pois bem, gente. Outro tópico do edital que vocês mais ou menos trataram aqui, e aqui vem também uma crítica ao Código, o Código é patrimonialista. Ele tem como visão proteger o patrimônio e, portanto, estabelecer um sistema de capacidades para o tráfego jurídico patrimonial, pecuniário, certo? Ele não é pensado para situações jurídicas subjetivas existenciais. Daí porque o Código, então, traz 16 anos, 18 anos de forma muito estanque e agora, depois de 2015, veio trazer todas as outras hipóteses como relativamente incapazes. Aí me perguntaram aqui, agora há pouco, professor, e as pessoas dependentes químicas, né? Seja, o Código fala de ébrio, que seria o dependente de álcool, olha que dicção horrível, preconceituosa. E os viciados em tóxico, também é uma dicção horrorosa, né? Para as pessoas que têm dependência de álcool e drogas, essencialmente, e que têm uma situação peculiar quanto à sua incapacidade. Uma lei muito melhor, que inclusive exclui a aplicação da LEP, isso é tese da Defensoria Pública de São Paulo, é tese também no Paraná, né? É a lei chamada Lei Antimanicomial. Se não me engano, é a 10.216 de 2001. E eu estou tratando disso não en passant, tá? É um tópico do edital, a internação psiquiátrica involuntária, beleza? 10.216 de 2001. Chamada Lei Antimanicomial. O professor Giancarlo, que é especialista nisso, tá? Amanhã vocês tiram todas as dúvidas com ele. Tô brincando. O professor Giancarlo é uma pessoa que eu, muito querida para mim, meu professor. Mas ele, enfim, ele que me ensinou essa distinção, que eu nunca esqueci, que está no artigo 6º, parágrafo único da lei, que é onde está o conceito que nos interessa. Concorda comigo? Se você pegar o sistema processual brasileiro vigente na sua regra, o juiz pode sobrepor a sua decisão a uma prova pericial, por exemplo. Estamos juntos? Número 1. Número 2. É o juiz quem vai decidir na prática se a pessoa é absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. Isso até 2015. Tá? Eu vi recentemente uma sentença, e tenho visto algumas sentenças de primeiro grau, em que se declara a inconstitucionalidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência para interditar uma pessoa absolutamente, tá ok? Eu já vi casos assim. Por isso que eu acabei falando em outra parte da aula, tem gente que diz que é constitucional, tem gente que diz que é inconstitucional, porque tem gente que diz que é inconstitucional e acaba por, eu sei que isso é um absurdo, eu acho isso um absurdo, acho que não tem nada a ver com a defensoria, mas temos que noticiar que são problemas que aparecerão no nosso horizonte, tá ok? Então, bom, o que diz a lei, então, antimanicomial? Ela traz a gradação entre internação voluntária. Ela diz o seguinte, no artigo 6º, né? Que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos. Ou seja, ela exige o laudo médico. Não é por mera decisão do juiz ou de qualquer autoridade que você vai internar uma pessoa. E aí ela traz 3 tipos de internação psiquiátrica. A primeira delas é a internação voluntária, que é aquela que se dá com o consentimento do usuário. A internação involuntária, que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro, que é essa que está no nosso tópico. Então, mediante pedido de terceiro, contra a vontade da pessoa, seria possível a internação psiquiátrica.
Eu ouvi isso da doutrina e acho que faz todo sentido, que esse caso é um caso tão excepcional que somente deveria ser aplicado em caso de surto psicótico. A pessoa não consegue manifestar a vontade dela, não tem como, surto psicótico, ou crise de abstinência, ou crise de overdose, enfim, a pessoa precisa mesmo ser internada. Lembrando, tá, que aqui a internação é psiquiátrica, esse é o problema. Você não está falando de uma internação médica, o cara ir para o hospital passando mal, não é isso, está indo para o hospital psiquiátrico. Por isso a exceção da exceção no parágrafo único do artigo 6º da lei, inciso 2, beleza? Mas essa é a distinção. Internação voluntária é aquela que a pessoa, a seu próprio pedido, vai e se interna. A involuntária é aquela que, independente da sua manifestação de vontade, mas a pedido de terceiro, a pessoa é internada. E, finalmente, a internação compulsória é aquela que depende de determinação judicial. Então vai aqui o alerta. Decisões de autoridade administrativa que querem internar compulsoriamente as pessoas que estão em situação de rua ou usuário de drogas, ela desatende a lei totalmente. A lei é de 2001, ela é fruto de um movimento antimanicomial, contrário ao estabelecimento de manicômios, né? Numa época progressista dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, uma outra época história no Brasil e no mundo, mas ela ainda está vigente, tá ok? Então, essa é a situação. Internação voluntária, a pessoa que pede, a pessoa que está sendo internada. Involuntária, a pedido de terceiro, independente de sua vontade, que segundo a doutrina deve ser excepcionalíssima, como, por exemplo, em surtos, e a compulsória por decisão judicial. Logo, é totalmente ilegal internação dita compulsória feita por autoridade administrativa. A lei fala internação compulsória determinada pela justiça. Imagino que aqui seja juiz, né? Pelo menos na Corte Interamericana de Direitos Humanos tem vários precedentes dizendo que justiça é juiz. Não é outra autoridade, como Ministério Público, como, sei lá, autoridade administrativa, guarda, prefeito. Não é isso. Tá ok? Então esses são tópicos do edital importantíssimos pelos quais a gente tem que passar. Eu vou falar aqui, e peço mil desculpas para você que está em casa, mil desculpas para vocês, por uma razão de tempo, muito rapidamente de ausência. Tá ok? Antes da gente entrar no que interessa, que são os direitos da personalidade. A gente disse lá atrás que a morte no Brasil é ou natural ou presumida ou ficta. E a morte presumida ou ficta se subdivide em duas hipóteses, que é a hipótese com decretação de ausência e sem decretação de ausência. As sem decretação de ausência são hipóteses excepcionalíssimas no Código, que envolvem, via de regra, situações em que não é necessário decretar uma ausência. O cara morreu em situação de guerra, tem 2 anos que não se tem notícia dele, coisa assim. Eu estou sem o artigo aqui, mas salvo engano é o artigo... Posso até achar para vocês. Diz lá o artigo 7º. Artigo 7º que trata da morte presumida sem decretação de ausência. Número 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, exemplo, o sujeito caiu de avião, de helicóptero no mar, não é possível achar o corpo, fez todas as diligências, etc. Não se encontrou o corpo, morte presumida, tá ok? Segundo, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da morte. Após o término da guerra, perdão. Eu já vi casos de policiais no Brasil que são declarados presumidamente mortos justamente porque estavam na comunidade, não se achou o corpo, sumiu, etc. Passou-se 2 anos. É um prazo bem mais exíguo. Vocês vão ver que a ausência ela demora em média 15 anos, 20 anos pelo Código Civil, entendeu? Mas aqui ele diz, olha, como está numa situação muito provável que ele vai morrer, 2 anos é suficiente. Não achou o corpo, declara-se a morte presumida. E aí o parágrafo único do 7º vai dizer que somente será declarada a morte presumida depois de
nesse caso, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Tá ok? Então isso é a morte presumida sem declaração de ausência. E agora nós vamos falar muito rapidamente da morte presumida com declaração de ausência, que é tratada nos artigos 22 e seguintes do Código. Bom, o que nos interessa com relação ao processo de ausência? Que é a primeira fase da curadoria dos bens do ausente. Curadoria dos bens do ausente. Então a pessoa desaparece, certo? E o juiz profere uma decisão, ao requerimento, né, de qualquer interessado ou do Ministério Público, em que o juiz dá uma decisão que é declaratória de ausência e constitutiva dos deveres e obrigações do curador. Beleza? Pois bem, posto isso, há duas situações em termos de prazo, tá ok? Se ele deixa procurador, o prazo é 3 anos. Se ele não deixa, o prazo é 1 ano. E por que isso? Porque se presume que se o cara deixou o procurador, tem mais tempo para voltar, certo? Beleza? O artigo 25 do Código, eu daria destaque para ele, trata da ordem presuntiva, né, presumida, de estabelecimento de curador. Quem vocês acham que, em regra, tem que ser curador da pessoa que some, que desaparece, que se torna ausente? O cônjuge. Curiosamente, o Código diz que o cara que some, ele provavelmente vai ser casado. Então ele coloca o cônjuge em primeiro lugar, certo? O cônjuge em primeiro lugar. E aqui não trata de companheiro. Aquela questão que nós já falamos, uma interpretação extensiva, seria possível pensar no companheiro. Então, bom, que você não esquecer essa piada ridícula, é isso. Pode presume que o cara que desaparece do nada, sai para comprar cigarro, nunca mais volta, é casado. Então o primeiro deles é o cônjuge. Certo? Aí segundo, né? Os pais, os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos, e aí não estou falando do mais velho, não tem nada disso. Os mais próximos no sentido de o filho precede o neto precede o bisneto, sucessivamente. E aí, finalmente, na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha de curador, que não significa dizer, como eu havia dito, que essa ordem é uma ordem obrigatória, tá? Às vezes o cônjuge está brigando com os filhos, está brigando com os pais, o juiz pode tranquilamente nomear um terceiro. Essa ordem não é obrigatória. Não tem nem sentido, né? Você tem um credor requerer, o cônjuge está assumindo com os bens, vai nomear ele curador? Não tem nem lógica. Essa ordem é uma ordem que a lei traz, mas a doutrina diz que é uma ordem meramente exemplificativa. Por isso pode ultrapassar essa situação.
Gente, passada aí a arrecadação dos bens do ausente, bom, você tem 1 ano ou 3, a depender se tem ou não curador, para a sucessão provisória, certo? A arrecadação ou curadoria dos bens ausentes é uma coisa, sucessão provisória é outra. Tanto que para requerer o rol, e anotem como segunda observação, o rol do artigo 27 não fala apenas em legítimo interessado. Não são os meramente interessados, mas o cônjuge não separado judicialmente, os herdeiros presumidos, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, credores de obrigações vencidas e não pagas. Portanto, nessa segunda fase, que é o da sucessão provisória, o rol é ainda mais restrito. Quando que se dá a sucessão provisória? Quando passa 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, se ele não deixou o procurador, ou 3 anos, se ele deixou o procurador. Beleza? O artigo 28 traz uma regra interessante que diz o seguinte, que a sentença, ele dá uma chance para o cara voltar, né? Se a sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicados na imprensa. Mas, logo que transite em julgado, que passe em julgado, proceder-se à abertura do testamento, se houver, e ao inventário da partilha de bens, como se o ausente fosse falecido. O artigo 28, isso é uma observação que às vezes cai em segunda e terceira fase, ele traz o que parte da doutrina chama de morte presumida ou morte ficta do ausente, beleza? A partir daqui começa a morte do homem. Ok? Tem algumas outras regras no artigo 28. Corta, tô suando. Então, finalizando muito rapidamente a ausência, senão não vai dar tempo. O que nós temos que dizer é o seguinte: o artigo 30 trata, bem rapidamente, da emissão na posse, dizendo o que é emissão na posse? Entrar na posse dos bens, certo? Quem pode se emitir na posse dos bens? Os herdeiros. Mas, via de regra, bom, pensem no seguinte: imagina que eu desapareço, o juiz sai mandando o povo entrar na minha casa, tomar minha casa, alugar minha casa, pode fazer isso? Não obstante, é possível pensar também na situação do sujeito que deve e vai embora. E o outro que é credor, não tem nada a ver com isso, e quer se emitir na posse. Como solucionar essa pendenga? Qual que é o sistema que o código adota? O código diz que, em regra, a emissão na posse vai depender do estabelecimento de garantia. Então a regra é essa, tá? Que é necessária a garantia. Mas o parágrafo 2º excepciona e diz que, independentemente de garantia, podem ser emitidos na posse dos bens do ausente ascendentes, descendentes e o cônjuge, uma vez provada a qualidade de herdeiro.
coisa que o 31 diz que é muito importante, ele trata dos bens imóveis, tá? Os bens, artigo 31, os bens imóveis. Eu sumo, desapareço, tenho meus bens imóveis. Meus filhos podem sair vendendo, alugando, hipotecando. O que eles podem fazer? O que você faria? Quem você acha que resolve essa treta aí? O curador? Não, tomem cuidado, tá? Os imóveis do ausente, artigo 31, os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando o ordene o juiz. Então é mediante a vara judicial que você consegue alienar. Para lhes evitar a ruína, ainda o Código 31. É uma hipótese extremamente excepcional. E disfuncional, né? Porque você vai alienar agora que vai evitar a ruína, quer dizer, alienar-se antes, é o que diz parte da doutrina. Mediante a autorização judicial. O problema é que a gente sabe muito bem que a regra do espera o ausente voltar para ele achar a subrogação dos bens vai ter virado, né? Bom, mas é assim que a lei determina, tá? Hipoteca e alienação somente por ordem judicial. E aí eu falei da locação justamente para confundir vocês. Em tese, locação não é alienação, então locação pode. Só que aí, quem regulamenta isso? É o artigo 33, que trata dos frutos. E aí essa regra é bem perigosa, vocês têm que ver. Descendente, ascendente e cônjuge, que forem sucessores provisórios do ausente, farão seus, olha o que diz o 33, fará seus todos os frutos e rendimentos do bem que a este couberem. Estamos juntos? Então a primeira parte do 33 é esse. Ascendente, descendente ou cônjuge fará seus os frutos e rendimentos de que couberem. Os outros sucessores, que são quem? Os colaterais, por exemplo, deverão capitalizar metade dos frutos e rendimentos segundo disposto no 29. Que fala da conversão dos móveis sujeitos à deterioração em imóveis ou títulos da dívida pública. Então, se você tem, qual que é a regra do código? Você tem imóveis que podem se deteriorar rápido, o ideal é que se faça o quê? Vende tudo, converte em dinheiro, converte em imóvel ou em título da dívida pública. Entendeu? Para quê? Para preservar ao máximo o patrimônio do ausente. Beleza? Então é isso que diz o 33. Então, ascendente, descendente e cônjuge ficam com tudo os frutos. Os outros sucessores, porém, eles devem capitalizar metade, prestando anualmente contas ouvindo-se o Ministério Público. É bem curioso essa questão do Ministério Público no processo de ausência. Então é o seguinte, no Código 16, a ausente era incapaz, razão pela qual o MP atuava sempre. Hoje aqui, então, a atuação do MP é excepcional, ela só está lá atrás, no requerimento da Curadoria dos Bens do Ausente, ou aqui, na última hipótese, né? Ela é mais excepcional, tá ok? E aí o parágrafo único traz uma regra que é importantíssima. Coloquem aí, parágrafo único do 33, né? Reaparecimento do ausente. Dizendo que, se o ausente aparecer e ficar provado que sua ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele em favor do sucessor sua parte nos frutos e rendimentos. Então, o que ele diz aqui no parágrafo único a contrário senso? Que se for involuntária e justificada, se o cara for sequestrado, por exemplo, vou falar
sequestrado, enfim, ficar sob cárcere privado, enfim, mas for vítima de um crime nesse sentido, se for involuntário o desaparecimento dele, em tese ele vai ter direito aos frutos ainda nessa fase. Tá ok? Bom, como eu disse, nós vamos ter que correr. Terceira e última fase é a da sucessão definitiva, que foi aquela que eu falei, da morte do homem, né? 10 anos depois de passado em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, isso é o que diz o 37, ou, nos termos do artigo 38, se provado que o ausente conta com 80 anos de idade e de que 5 datam as últimas notícias sobre ele, olha que interessante a lei. Conseguiram entender o raciocínio? Ele diz o seguinte, olha, passaram-se 10 anos do desaparecimento de qualquer pessoa, mas se o ausente já tiver mais de 80 nesse período, e de 5 anos se contam que ele desapareceu, é possível reduzir esse prazo. Então, vamos supor, né, o cara desaparece com 79 anos. A hora que você teria que esperar até os 89. Mas o que diz a lei? Bom, se ele fez 80 e passaram mais 5 e não apareceu, já quando ele tivesse 85 seria possível fazer, entendeu? Entrar com a sucessão definitiva. Então, bom, nesses casos é possível a abertura da sucessão definitiva. Perfeito? Todo mundo junto? Galera aí de casa, beleza? O artigo 39, por sua vez, já estamos terminando essa parte maravilhosamente legal de ausência, ele diz o seguinte, ele trata do regresso do ausente na terceira fase da sucessão definitiva. E aí vem a pergunta, né? Bom, vamos lá. Reuniu os bens do ausente, 1 ano se ele não deixou o procurador, 3 anos se ele deixou. Passou esse tempo, o cara não apareceu. Começou-se a sucessão provisória. Então, bom, quem tinha que se emitir na posse se emitiu, quem tinha que trazer garantia, garantiu, quem não tinha que estabelecer garantia, não garantiu, enfim, mas estão separando os frutos e rendimentos, o ascendente, o descendente, o cônjuge não precisa devolver os frutos, se for outro sucessor, qualquer título que seja, ele tem que capitalizar metade, a outra metade dele, se ele voltar durante a sucessão provisória, basta que ele prove que foi involuntária e justificada a saída dele, que naturalmente ele vai ter direito a esses frutos, enfim. Até aqui você tem uma proteção maior do cara que voltou. Passou 10 anos, significa dizer que ele não vai ter nada? Estamos na sucessão definitiva. Passaram-se os 10 anos, tratado como se fosse morto. Abriu uma sucessão definitiva, como se ele tivesse morrido. Supondo-se que a pessoa apareça. Ele não vai ter direito a absolutamente nada? Ele pega do estado que as coisas se encontram. Exatamente. Essa é a diferença no artigo 39. Mas não é nos 10 anos da sucessão provisória, é nos 10 anos seguintes à sucessão definitiva. Tá ok, galera? 39 diz isso. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou seus descendentes ou ascendentes, enfim, haverá os bens, né? O ausente haverá os bens, e essa é a chave da nossa conversa, no estado em que se acharem. Beleza? Então, ele ainda vai ter mais 10 anos para voltar, mas agora os frutos
Já foi, independente se voluntário ou involuntário, pelo menos essa é a dicção original do código, e ele vai encontrar os bens no estado que se acharem. Se estiverem deteriorados, ele não vai poder cobrar a indenização de ninguém. Mas se ainda tiver alguma coisa, ele terá direito. E aí o parágrafo único vai dizer da situação em que o ausente não regressa após esses 10 anos. Né? Se nenhum interessado promover... Bom, se os interessados promoverem a sucessão definitiva, partilha-se como nos termos de direito de sucessões, ok? Como herança. Agora, se ele não aparecer nem nenhum interessado, aí se torna herança jacente, depois herança vacante. E aí fica, na verdade, para o município ou o DF nos termos do artigo 39, parágrafo único. Município ou DF tem uma hipótese que ele pode ser incorporado ao patrimônio da União. Você lembra disso? Só às vezes caem em prova, essas provas mais xarope. Quase, você bateu na trave, assim, se ele estiver em território federal. Como nós não temos território federal até o presente momento, não é possível hoje no Brasil que se incorpore ao patrimônio da União. Beleza? Gente, antes da gente entrar em domicílio, que é importantíssimo, vamos falar finalmente do que interessa, falar de coisa boa, de TechPix, que é direitos da personalidade. Então eu lamento para você que gosta de direitos da personalidade, eu particularmente não gosto muito de ausência, gosto mais de direitos da personalidade, então a partir de agora a aula vai ficar boa, tá ok? Galera, direitos da personalidade. E não só boa no sentido de eu gostar da matéria. Direitos da personalidade é um troço que cai muito, mas muito, assim. É uma matéria, sabe, meio que impossível você não achar numa prova de civil. Antes de mais nada, e aqui nós vamos tratar de alguns temas interessantes que estão no nosso edital, como transexualidade, como embriões excedentários, enfim, a gente vai tratar de alguns pontos aqui que são cruciais para nós que estão no nosso edital, como nome social, ok? Privacidade, liberdade de expressão, honra. Agora é a hora que a gente vai, pelo menos até vai mais uma hora e pouco para falar dessa matéria, e daí depois a gente entra em domicílio, bens, domicílio, pessoa jurídica e bens. A gente vai ter aula da noite. Então aqui nós estamos dando 22 aulas no mesmo dia. Estou brincando. Nós vamos matar uns 3, 4 tópicos aqui hoje. Pelo menos umas 3, 4 aulas, assim. Nós estamos quase dando a metade da parte geral de civil. Depois ele vai cortar isso aí. Tá? Mas nós estamos dando a metade da parte geral aqui, toda hoje, pra vocês terem uma ideia. Tá ok? Então, a partir de agora, depois vocês editam, tá ok? Nós vamos entrar em direitos da personalidade. Direitos da personalidade, anotem como conceito. Sinto que o Naldecon deu um up assim, mano. Tô me sentindo vivo de novo, ou quase. Vou até levantar para falar de direito da personalidade. Direitos da personalidade. Vou tomar essa coca. São direitos em que a pessoa humana é sujeito e objeto ao mesmo tempo. Anotem como observação: a doutrina de direito civil constitucional
A doutrina de direito civil constitucional, considerando a complexidade da dignidade humana, parte do conceito de situação jurídica. De situação jurídica. Admitindo que quando o Código trata de direitos da personalidade, há situações ativas e passivas no que concerne ao sujeito, então situações subjetivas, ou situações objetivas. Professor, qual a diferença? O direito civil constitucional parte do conceito de situação jurídica, que é, em linhas gerais, um fato que pode ser lido de várias formas pelo direito, ao qual várias categorias legais podem ser aplicadas. Então, quando a gente pensa no direito dos direitos da personalidade como uma situação de direito subjetivo, a gente pensa ela como uma situação estanque. Exemplo, eu tenho privacidade, eu tenho que ter a minha privacidade protegida. Eu não posso ceder a minha privacidade. Só que hoje existe Big Brother. Perfeito? Hoje existe, webcam. Então, por essa razão, os direitos da personalidade, como a doutrina chama, e aí o professor está pedindo que tem um artigo muito bacana sobre isso, na verdade ele devem ser lidos sob a ótica da situação jurídica, que pode ser subjetiva, e aí que seria um direito subjetivo, em que às vezes você vai ter uma faculdade ativa de exercer sua liberdade, ou uma faculdade passiva, de impedir que outro viole o seu direito da personalidade. Tal como ele pode ser objeto de situações objetivas, que na prática, entre aspas, seriam bens, como no contrato de cessão de privacidade de um reality show. Então essa observação é muito importante. A doutrina do direito civil constitucional, ela vê o direito da personalidade sob a ótica da situação jurídica, chamando-o de, via de regra, situações existenciais. Situações existenciais. E o nome completo dessa criança é situação jurídica existencial. Por que eu disse via de regra? Porque há hipóteses em que o direito da personalidade pode ter dimensão patrimonial? Claro que há. Direito à imagem, por exemplo. Direito à voz de um radialista, de um cantor. Direitos autorais, direitos morais do autor. Né? Então é óbvio que os direitos da personalidade podem ter também sua dimensão patrimonial. Então, situações existenciais é gênero? Situação... Não. Na verdade, você vai fazer a seguinte distinção. Situação jurídica, né? Situação jurídica. Aí você vai ter situação patrimonial, que via de regra não são os direitos da personalidade. E aí você tem as situações existenciais, que via de regra são, certo? As situações patrimoniais podem ser subjetivas ou objetivas. Dá um exemplo de situação jurídica subjetiva patrimonial. Direito de crédito. Beleza? Dá um exemplo de situação objetiva patrimonial. Minha casa, meu carro, um bem móvel ou imóvel. Dá um exemplo de situação existencial, aquela que diz respeito à existência da pessoa. Essa situação existencial pode ser tanto subjetiva, como, por exemplo, um direito subjetivo de impedir que alguém divulgue a minha imagem, tal como pode ser
no caso passiva, né? Tal como pode ser ativa. Exemplo, determinar em contrato que a minha privacidade circule no Big Brother a tal horário, na internet, ou sei lá, pela Globosat todo o tempo, enfim, fazer essa cláusula contratual. Essas situações são subjetivas, ativas e passivas. Elas são existenciais, mas elas geram situações ativas e situações passivas. O que é a situação jurídica, segundo a doutrina do direito civil constitucional? É um fato interpretado pelo direito. Esse fato pode gerar várias situações ou posições jurídicas, beleza? Diferentemente, que não só um direito subjetivo. Pode ser um direito subjetivo, pode ser um ônus, como o ônus da prova, pode ser uma sujeição, quando do outro lado de um direito potestativo, e assim sucessivamente. Então, na verdade, é um conceito mais de teoria do direito. Tá? O que interessa é que os direitos da personalidade, o ideal é tratá-lo como situações existenciais. Por quê? Porque ainda que haja dimensão patrimonial, por exemplo, na imagem, segundo parte significativa da doutrina, não é possível estabelecer multa em caso de descumprimento ou em caso de desistência. Aqui, o arrependimento ou simplesmente o direito de resilição, ele pode ser total e sempre. A todo momento você pode se arrepender da doação ou da ação de um órgão, como diz o professor Facchini. Então ele tem suas peculiaridades próprias. Daí porque está sempre no campo das situações existenciais. Sempre ao interpretar uma situação de direito da personalidade, você tem que pensar que é um aspecto existencial da pessoa. Por isso que você não pode pensar numa multa, né, numa cláusula penal, você não pode pensar, enfim, em sancionar o direito de arrependimento, numa pena privada, como diz o Rosenwald, assim sucessivamente. Daí porque sempre é local aqui, ó. Direitos da personalidade, que vão desde o nome até imagem, honra, vida privada, etc., eles, em algum momento, podem ser ponderados, mas eles, via de regra, se sujeitam a uma tutela de situação existencial. É muito diferente um contrato que cede a imagem de um contrato que cede direitos de crédito, por exemplo. É muito diferente um contrato que cede privacidade de um contrato sobre aquisição de bem imóvel. Você pode estabelecer cláusula penal, pode estabelecer juros, assim sucessivamente. Essa é a crítica da doutrina. Não tratá-lo como direito da personalidade, como se nome fosse uma coisa, vida privada fosse outra, intimidade fosse outra, honra fosse outra. Não tratá-lo assim. Tratá-lo sempre no caso concreto, interpretando cada situação jurídica conforme a sua peculiaridade. Então aqui nós vamos voltar um pouco, inclusive trabalhar temas sobre o artigo do direito civil, que vocês trabalham direitos humanos e direitos fundamentais, tranquilamente. Como no caso do arremesso de anão. Vocês já leram sobre isso? Foi um lead case francês famosíssimo, etc. Sobre a validade ou não desse contrato. Perfeito? Pois bem. Então vamos lá. Conceituados os direitos da personalidade, dito que na verdade o melhor é tratar como situações jurídicas subjetivas existenciais, começamos pelas suas características. Olha que interessante, né? O artigo 11 do Código, e olha como por isso que a doutrina de direito civil constitucional ela critica muito o Código. O artigo 11 diz o seguinte: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Olha que interessante. O Código, então, por falar de direitos da personalidade, ele diz que, em regra, você não pode fazer nada com a sua privacidade. Em regra, você não pode fazer nada com a sua imagem. Ele ainda fala, nos casos previstos em lei. Onde está previsto em lei o contrato de Big Brother? Não está. Onde está previsto em lei contrato de... Enfim, do Big Brother é mais comum, que está já na doutrina. Tem os mais polêmicos que... Onde está previsto em lei, por exemplo, o caso do zona bis? Quem que são os zona bis? São aquelas pessoas, enfim, a gente vai falar daqui a pouco, que querem, por decisão voluntária, alterar partes do seu corpo. Então quer, sei lá, se transformar esteticamente num lagarto, quer cortar as pernas, quer, enfim. Onde está previsto isso? Não está. O artigo 11, por exemplo, ele diz que, em regra, é intransmissível, irrenunciável, não pode sofrer limitação voluntária. Eu já vi questão do CESP, para procurador do Estado, por exemplo,
que é uma questão que eu tenho aqui, em que, olha só a dicção da questão, uma pessoa pode firmar um contrato que limite seus direitos da personalidade caso o acordo seja economicamente vantajoso? Vou repetir. Lê o artigo 11. Não pode, não pode, não pode, não pode. É a afirmação do CESP. A pessoa pode ceder, a pessoa pode firmar um contrato que limite os direitos da personalidade caso ele seja economicamente vantajoso? Resposta da prova, errado. Não pode. Tá ok? Então, pela dicção legal, é isso que vocês vão ter em primeira fase. Direitos da personalidade tem como característica a intransmissibilidade, a irrenunciabilidade, o caráter absoluto, certo? E, enfim, etc. Tudo que vocês pensarem em relação. Mas isso é uma dicção legal. Anotem aí que o CJF tem vários enunciados no sentido de que excepcionam o artigo 11. Enunciado 4. O exercício dos direitos da personalidade não pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral. Enunciado 4. Significa dizer que até poderia sim sofrer, segundo o CJF, uma limitação voluntária. Desde que nem geral. A contrário senso, se ela for específica e transitória, seria possível uma limitação dos direitos da personalidade. Enunciado 4 do CJF. E o artigo 11 vai exatamente no... o enunciado 139 vai exatamente na linha da crítica que eu já fiz, tá ok? Os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificamente previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso do direito do seu titular, contrariamente à boa-fé, e aos bons costumes. Do Código. Do Código não, do CJF. Terceira jornada de direito civil. Quer que eu leia de novo? Quer que eu fale de novo? Então diz lá. Os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificamente previstas em lei, que é o que eu disse da crítica de não necessariamente estar previsto em lei, não podendo ser exercidos com abuso do direito do seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes. No fundo, o enunciado do CJF acaba voltando para outras cláusulas gerais para um conceito jurídico indeterminado, né? O que são os bons costumes com relação ao exercício dos direitos da personalidade. Eu querer me transformar num lagarto ou numa borboleta, como já caiu na prova da Defensoria do Rio, né? Rapaz queria o tratamento do SUS, salvo engano, o caso era esse. Você em casa vá atrás, mas era a segunda fase, enfim, uma questão dissertativa. Então a pessoa queria o tratamento no SUS porque ela queria se transformar em algum animal, não me recordo qual. E aí a pergunta da prova era o seguinte: fundamente a peça. Ele não queria saber se você é a favor ou contra, ele falou fundamente. O gabarito era o direito à felicidade, o cara foi longe. Tá. Fundamente, ponto. Tá certo? Beleza? Então esse é o ponto. Anotem esses dois enunciados. Outros enunciados interessantes. Bom, 532. Tudo CJF. 532. É permitida a disposição gratuita do próprio corpo com objetivos exclusivamente científicos, nos termos do artigo 11 e 13. Com objetivos exclusivamente científicos. Ok? Então, beleza, galera. Bom, posto isto, passa aí uma observação, porque diz respeito ao artigo 11, que foi também questão da segunda fase no Paraná. Uma das primeiras vezes que caiu, mas eu ouvi dizer que já caiu no Rio também. O enunciado 531 diz, né, que a tutela da dignidade humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento.
Enunciado de autoria do meu orientador no mestrado, professor Guilherme Magalhães Martins. Pois bem, direito ao esquecimento. O que é? 531. A Xuxa não quer toda hora ser lembrada do que ela fez no passado. Perfeito. Direito ao esquecimento, segundo a doutrina do CJF, é uma decorrência do princípio da dignidade. Determinando que é a pessoa ou o titular quem decidirá sobre o teor das informações que circulam sobre si mesmo. Daí porque o direito ao esquecimento decorreria do chamado direito à autodeterminação informativa. Certo. A doutrina hoje diz que uma dicção até mais própria para o que seria o direito ao esquecimento, já que muita gente questiona, seria o direito a ser esquecido. Você não pode impedir que as pessoas lembrem de você, mas você pode impedir que as informações sobre você circulem. Então, portanto, você pode impedir que outras pessoas o esqueçam. Okay? Não venham a te torrar o saco. Seria basicamente essa a ideia da doutrina. Right to be forgotten. Isso é muito, muito singelo. Por quê? Porque o enunciado 531 do CJF, que inclusive o CJF tem um outro enunciado, que trata da possibilidade de tutela inibitória na sua tutela, né? Que é tutela inibitória. Não basta você falar, tá bom, eu tenho direito ao esquecimento, então eu vou entrar com uma ação de indenização, de reparação por danos materiais e morais contra ela que botou uma foto minha numa época, sei lá, quando eu estava de abadá na faculdade, beleza? Então eu achei isso absurdo, achei que isso viola meu direito ao esquecimento, estou entrando com indenização contra ela. Além disso, eu tenho direito à tutela inibitória. Eu posso fazer com que pedir ao juiz, determinação judicial, que essa informação seja tirada do ar e impedir que você suba novamente. Tá, ok? Seria essa a ideia da tutela inibitória. Então esse é um posicionamento do CJF, muito caro, muito importante. Caiu na prova, você tinha que falar do direito ao esquecimento. O gabarito da prova do Paraná era favorável ao direito ao esquecimento, você tinha que estar em cima do CJF. Vocês devem lembrar do caso da aula passada que eu narrei, do sexting, né? Ou da pornografia de vingança, que enfim, o cara tinha. Inclusive, isso foi considerado pelo gabarito de prova, achei muito interessante esse raciocínio de que é uma forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. Interessantíssimo esse posicionamento no gabarito de prova. Tá? Então, por um lado, nós temos o direito ao esquecimento, que para alguns pode ser chamado de direito a ser esquecido, mas que decorre da autodeterminação informativa. Mas, como a nossa colega falou, não sei se eu falei aqui na aula passada, mas não custa salientar de novo, né? Do caso dessa apresentadora famosa, que tinha um vídeo colocado lá na internet, né? Em que ela, enfim, e era ligada, inclusive, a caso de pedofilia no provedor de busca, porque ela estava mantendo relações sexuais no vídeo, insinuando relações sexuais com um menor de idade, certo? E aí qual foi a conclusão do STJ? Que ela não tem direito ao esquecimento. Então anotem aí que, na verdade, o STJ nem sempre consagra o direito ao esquecimento.
Há casos em que se determinou recolhimento de material ou não exibição de programa televisivo com base no esquecimento. Entretanto, em se tratando de provedor de aplicações de internet, o STJ já revelou posicionamento diverso. Beleza? Então isso é muito importante. O gabarito da prova dizia que você tinha que falar do direito ao esquecimento, narrar o que é, né? Eu inclusive citei e deu certo o falecido professor Stefano Rodotà, que fala o chamado, ele fala, o indivíduo hoje tem dois corpos, né? O corpo físico e o corpo eletrônico. E esse corpo eletrônico são os dados. Se nós temos direito à tutela do corpo físico, temos que ter também direito à tutela do corpo eletrônico. Razão pela qual deve ser garantido o direito ao esquecimento. Isso é o que diz a doutrina. Então esses são todos os argumentos favoráveis que você pode usar, tá ok? O pai da doutrina entende, inclusive, que o direito ao esquecimento não é um privilégio do direito civil nem dos direitos da personalidade. Ele já existe na reabilitação criminal, por exemplo, né? Ou seja, dentro do direito penal você já tem isso mesmo. Passado lá os 5 anos, você volta, em algum momento você vai voltar a ser primário, certo? Porque justamente para isso, para que se esqueça, do ponto de vista dos dados mesmo, aquele seu passado. Bom, falaria também 6 meses sobre isso, mas a gente vai focar aqui nos enunciados do CJF, beleza? O artigo 12 do Código, trata da tutela dos direitos da personalidade e deve ser lido em conjunto com o artigo 20. Que trata especificamente da tutela de direitos como honra, objetiva e subjetiva. Então o 12 traz a regra geral para a tutela dos direitos da personalidade. E o 20 vai tratar especificamente dos direitos decorrentes da honra subjetiva e objetiva, em ponderação com a liberdade de expressão. E o enunciado, inclusive, achei aqui no material, vocês colocam entre parênteses, que o enunciado que fala da tutela inibitória do direito ao esquecimento é o 576. Tá ok? Então o 531, né, que eu falei, deve ser lido com o 576 do CJF. Bom, vem aqui uma situação prática interessante, antes da gente entrar na dicção do 12. Imaginemos que eu sou muito fã de um cantor ou de um artista, e eu me sinto muito incomodado com o textão que ela postou criticando esse artista. Posso eu impedir, dizendo que foi violado os direitos da personalidade dele, a honra dele? Ele não fez nada. Ele está achando ótimo que está dando curtida, está dando mais gente falando dele, está dando ibope para ele. Mas eu posso impedir que esse material fique online? Ou que suba?
E se for a mãe dele? Então vamos lá. É esse o ponto que traz o artigo 12, em combinação com o artigo 20. Diz o seguinte, o 12 caput, né? Fala das formas de tutela dos direitos da personalidade. Que são formas de tutela de qualquer outra situação jurídica subjetiva patrimonial, tá ok? Dizendo que pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão à direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Portanto, diz o artigo 12 que são cabíveis a tutela reparatória, bem como a tutela específica, que abrange a obrigação de não fazer, entre parênteses, inibitória, e a obrigação de fazer, entre parênteses, cominatória. Bom, a coisa esquenta quando a gente lê os parágrafos único do 12 com o parágrafo único do 20. Porque olha o que diz o parágrafo único do 12. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Então, via de regra, em se tratando de pessoa falecida, nós já dissemos quanto ao nascituro, mas não custa salientar com relação a pessoas, enfim, pessoas com personalidade e capacidade, que os direitos da personalidade, por serem, por serem inalienáveis, intransmissíveis, imprescritíveis, eles também abrangem pessoas falecidas. É possível tutelar a honra de pessoa falecida, certo? Mas o que o Código faz? Restringe a legitimidade. Não é qualquer um que pode entrar com ação lá para proteger o seu artista do coração. Dizendo que terá legitimação, número 1, cônjuge sobrevivente, qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Já o 20, parágrafo único, diz que, em se tratando de honra, terão legitimidade o cônjuge, os ascendentes e os descendentes. Quem que ele tirou daqui? Os parentes. Os colaterais, né? E aí vem a pergunta: qual que eu aplico? Se, por exemplo, um irmão quer entrar com ação. Entendeu o raciocínio? O irmão, por exemplo, ele só pode se for honra, ou na verdade os artigos têm que ser lidos em conjuntos, ele pode tutelar outro direito. Viu? Porque é melhor a gente pensar em situações jurídicas subjetivas existenciais da natureza da personalidade. Se a gente pensar em regras muito estanques, a gente não resolve o problema. Para tentar solucionar essa pendenga, enunciado 5 do CJF, aí tem mais um detalhe também. E se a mãe quer e o irmão não quer? Ou se o cônjuge sobrevivente não quer e a mãe quer? Quem que prevalece? Ah, é? Do mais próximo? Então é igual a herança. Mais próximo. Então imagina.
Tenho cônjuge sobrevivente, coitado de mim, tinha um cônjuge. E além disso, minha mãe não quer entrar com a ação, mas meu cônjuge quer. Quem que prevalece? Venham aqui comigo. Enunciado 5 diz o seguinte, tá? As disposições do 12 têm caráter geral e aplicam-se, inclusive, às situações previstas no 20. Excepcionados os casos de legitimidade para requerer as medidas nele estabelecidas. Beleza? Então a parte 1 do enunciado 5 diz isso, que é a regra geral que vai se aplicar. Tá certo? Com exceção do 20, que alarga um pouco a legitimidade. Por um lado. Tá ok? E ainda diz que o 20, ele tem a finalidade específica, ele é uma regra especial mesmo. Ele vem tratar só da honra, da respeitabilidade e da boa fama. E não do resto dos direitos, da imagem, da voz e assim sucessivamente. Então esse enunciado 5 é muito importante. O enunciado 398, por seu turno, resolve aquele problema que eu falei, tá? Dizendo o seguinte, que as medidas previstas no 12, parágrafo único do Código, podem ser invocadas por qualquer uma das pessoas ali mencionadas de forma concorrente e autônoma. Então essa história de que um exclui o outro não existe, certo? Qualquer um dos dois pode fazê-lo. Tá ok? E finalmente, supondo-se que eu, antes de falecer, em cláusula contratual, permiti que se publicasse uma biografia autorizada depois que eu falecesse, que inclusive esculhambava com uma galera, inclusive com o meu cônjuge sobrevivente. Beleza? Loucura. É possível que a legitimidade de um se sobreponha à limitação voluntária estabelecida pelo falecido? Resposta do enunciado 399, não. Tá ok? Não é possível. Lembrando sempre que, se a biografia autorizada pelo falecido achincalha com a pessoa, ela vai poder entrar com uma ação por direito próprio. Por direito próprio. Então eu não vou entrar como legitimado pela honra do meu antigo cônjuge. Não, eu vou entrar pela minha honra mesmo. Então eu, no meu nome, vou constituir advogado para a Defensoria Pública pedindo a tutela inibitória. Sei lá, recolhe os livros, derruba os links da internet, me indeniza. Não. Então essa é a ideia do enunciado 399, quinta jornada de direito civil. Beleza? Que deve ser lido e combinado com o enunciado 400, tá? Que diz exatamente isso. Que a legitimidade por direito próprio, por direito próprio. Os artigos 12 e 20 diz o seguinte, 400, que os artigos 12 e 20 asseguram legitimidade por direito próprio aos parentes, cônjuge ou companheiro por tutela contra a lesão perpetrada após morte. Então é o que eu falei, eventualmente você pode entrar por direito próprio, por direito seu mesmo. Seu como lesado, e não... Ah, mas lesou a honra do meu falecido cônjuge. Não, ele que fez a limitação voluntária, ele disse que podia, enfim... divulgar a imagem, o escrito e assim sucessivamente. Beleza? Então falamos do 12, aproveitamos e falamos um pouquinho do 20. E agora vamos ao artigo 13, que fala da disposição do próprio corpo. Possível vender órgãos no Brasil? Não. Disposição constitucional expressa. Não é possível vender órgãos no Brasil. Oneroso não é possível. Não é possível vender um órgão. Sair daqui, não vai valer muita coisa, eu vou vender meu fígado. Não vai valer nada, né? Mas vou vender meu fígado, não posso. Mas pode haver uma disposição do próprio corpo de caráter gratuito. Beleza? Então é o que diz o 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. E agora entramos no grande problema. Transformar-se em lagarto ou borboleta contraria os bons costumes?
Também acho que não. Se eu estiver na banca e chegar um cara no oral com lagarto, eu vou ficar muito feliz, realmente, né? Mas na banca da defensoria, porque outras bancas não vão deixar o cara, certo? Ainda mais com o que tá por aí, beleza? Não vão. Mas, o que diz o 13? Se não importar diminuição ou alteração permanente. Beleza? E aí vamos por partes. Parágrafo único vai dizer que o ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante, e aí tem a lei própria de transplantes, uma lei de 97, que inclusive caiu no Paraná, a gente vai falar daqui a pouco, na forma estabelecida em lei especial. Beleza? Qual que é a primeira exceção do artigo 13? Salvo por exigência médica. Eu não sei se eu trouxe aqui, mas eu sei que tem isso como enunciado do CJF. Lembra do caso dos testemunhas de Jeová? Que se recusam à transfusão de sangue. O que diz o 13? Salvo por exigência médica. Significa então que a vontade do médico se sobrepõe à sua própria vontade? Parece que o direito da vida, né, está prevalecendo, né? Então, bom. Ah, seria um Direito à vida, direito à morte. Só que a minha vida, o que o cara tem a ver com isso? Então esse é o ponto. O ponto aqui é uma tensão entre a autonomia privada e proteção da integridade física da pessoa. Então, bom, gente, estamos falando aqui da questão daquela pessoa que se nega à transfusão de sangue. Beleza? Isso pode ser extraído mais ou menos do artigo 13, mas o grande problema dele está no artigo 15 do Código. Fiz essa pergunta para dar uma sacaneada mesmo em vocês. A resposta, em tese, para isso estaria no artigo 15, que diz que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Então a racionalidade do 13 e do 15 é a mesma, beleza? Em tese você tem autonomia, mas é uma autonomia limitada, restrita, porque os direitos são os direitos da personalidade. Você até pode fazer uma disposição gratuita do seu próprio corpo, com fins científicos, é o que vai dizer o 14. Mas, por exigência médica, é possível que se faça uma transfusão de sangue forçada, a extração de um membro, uma cirurgia e assim sucessivamente. Ninguém pensou no Código Civil que o cara pode querer fazer uma intervenção cirúrgica pela sua vontade, contrária à exigência médica. Exemplo, eu quero me transformar num lagarto, eu chego para o médico e falo, doutor, eu quero me transformar num lagarto. O médico não vai dar o laudo. Eventualmente ele vai querer me internar compulsoriamente. Involuntariamente. Certo? O que é um absurdo, é uma restrição à liberdade da pessoa. É uma restrição à liberdade da pessoa. Então esse é o ponto nevrálgico do Código. Vamos já tratar dentro do 13 do que seria do 15, tá ok? Que é o caso, anotem aí como observação, da transfusão de sangue forçada. Da transfusão de sangue forçada. Primeiro, deve-se dizer que o CJF, interpretando o artigo 13, enunciado 6, vai nos dizer que exigência médica refere-se tanto ao bem-estar físico quanto ao psíquico da pessoa. Enunciado 6 refere-se tanto ao bem-estar físico quanto ao psíquico da pessoa. Perfeito? E dispondo sobre o artigo 15, que
diz que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. O enunciado 403 do CJF, vou ler rapidinho aqui, tá? 403. Ele vai nos dizer o seguinte, que o direito à inviolabilidade de consciência e crença previsto no 5º, inciso 6 da Constituição, aplica-se também à pessoa que nega tratamento médico, inclusive transfusão de sangue, com ou sem risco de morte. Então, o enunciado 403 do CJF é favorável à pessoa que se nega a receber a transfusão de sangue. Tamo junto? 403 diz que é um exercício da liberdade de crença. E ela pode falar que não. Você fala isso para a classe médica, eles dão um pulo dessa altura, beleza? Eles falam, isso é um absurdo. Eu vou botar o sangue no cara, porque não sei o quê, que eu sou pró-vida, porque tal, e ainda mais. Nossa, eles determinam tudo, eles mandam, né? Eles mandam no universo. Acima de Deus estão eles. Claro, eles têm medo de responsabilidade civil e criminal, né? De responder por homicídio. Então esse é o ponto. Bom, então primeiro é o que diz o enunciado 403. E aí diz lá, com ou sem risco de morte em razão de tratamento ou falta dele, desde que observados os seguintes critérios. Número 1, capacidade civil plena. Excluído o suprimento pelo representante ou assistente. Por quê? Porque se eu não quero, mas o meu representante ou assistente quer, pode ser que ele venha sobrepor a vontade dele. Beleza? Excluído o suprimento pelo representante ou assistente. 2. Manifestação de vontade livre, consciente e informada. 3. Oposição que diga respeito exclusivamente à própria pessoa do declarante. Ou seja, não pode chegar lá o líder religioso com um papelzinho geral dizendo que ele assinou na igreja e, portanto, não vai fazer. Entendeu? No caso prático desse, no hospital, eu acompanhei uma cirurgia, a pessoa que estava do lado, ela não ia fazer transfusão. Aí o médico falou que não ia fazer a cirurgia. Pra mim, você tinha que responsabilizar o médico civilmente. Ele falou assim, não vou fazer. Pra mim, você tinha que fazer isso. Você pode ir embora, porque você corre risco de vida. Pra mim, você tem que responsabilizar o médico civil criminalmente. A questão é que esse posicionamento do CJF é minoritário. Então, anota aí como segunda corrente, que é majoritária em doutrina e jurisprudência. Que o artigo 13, parte inicial, prevalece. Prevalece. Ponto. Portanto, em havendo exigência médica, haverá transfusão de sangue. E é muito comum isso mesmo, viu? Eles não estão nem aí. Nem aí com nada, eles vão fazer, ponto, acabou. Lá quer saber qual a religião, ele vai fazer, ponto, acabou. Mas coagiu, né? Coagiu? É um ato totalmente nulo, anulável, pelo menos. Eu me recordo um professor de medicina legal, me deu uma aula, e ele expôs uma situação, vou falar brevemente, em que chegou quase morto no hospital e fizeram de tudo para salvar a vida dele. E ele era dessa denominação que não permitia. E informaram que não podia, só que ele, por instinto médico, ele optou. A cirurgia não poderia ser feita sem a transfusão. E ele não resistiria se não fosse. Perfeito. Ele, por instinto médico, ele fez. E durante o período que o rapaz se manteve internado, nenhum familiar foi visitá-lo. A família deu um desprezo total pelo fato de conhecimento. Sim. Eles são excluídos da comunidade,
acaba... Foi ter alta, ele parece que foi um parente buscá-lo, mas não abriu nem a boca para falar com ele. E ele foi excluído completamente do meio social em que ele vivia. E esse seu professor de medicina legal era provavelmente favorável à decisão do CJF, né? Que você tem que preservar a autonomia da pessoa. Não é isso? Mais ou menos isso. Aí ele falou pro doutor que, no caso, ele morreu no momento em que ele fez aquela transição. Por isso, para mim, a responsabilidade civil, no mínimo, desse médico. Tá bom? Eu entendo a situação dos médicos também, é difícil, porque o cara tem toda uma regulamentação, inclusive do CFM, que determina que ele faça tudo. E ao mesmo tempo você tem decisão que pode excluir o cara da comunidade. É difícil mesmo, mas o que interessa é saber para nós numa prova, e aqui tentando delimitar, é que você tem dois posicionamentos: o posicionamento do CJF e o posicionamento majoritário. Eu parti do CJF não só porque eu concordo com o CJF, mas porque eu sei que ele é mais sofisticado, e nas nossas provas elas são sofisticadas. Elas são mais sofisticadas. Então caem as coisas do CJF, tá ok? Como a questão do direito ao esquecimento caiu, pra mim, e cai sempre. A gente tem que se posicionar na prova, e seja o que Deus quiser. Não. Você tem que sentir que vem na prova. Se você vê, por exemplo, que é uma situação que você tem que defender o direito ao esquecimento, você está vendo que é uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, que é um caso de sexting, que é um caso muito extremo, é lógico que você vai se posicionar. Agora, se a questão vier para você, discorra sobre corrente A, corrente B, e se defende, fecha a guarda. Se realmente perguntarem tua opinião, aí você solta, no oral, por exemplo. E fecha a guarda, assim, solta e espera ver o que o cara vai fazer. Também uma coisa que eu já ouvi falar, às vezes você não pode se negar da tua opinião. Tipo assim, dá a tua opinião. Ah, mas o cara discorda de mim. Se tiver fundamentado, ele não pode ser babaca de reprovar. Tá ok? Já vi muitos casos, inclusive, que o examinador nitidamente discordava da pessoa e aprovou o cara. Né? E eu acho que isso é uma atitude certa. Lógico que também provas de defensoria, que é uma questão mais sofisticada. Outras provas, você tem fundamento para os dois. Fala, excelência, olha, a corrente A que pensa assim, a corrente B que pensa assim, você demonstra conhecimento. Você fala, eu sei da matéria. A assim, B assim, é um caso difícil, é um hard case. A depender do caso concreto pode ser resolvido. Mas qual a sua opinião, candidato? Solta. Excelência, eu entendo o posicionamento da corrente A, mas eu me filio à corrente B com toda a vênia e respeito. Mas você não acha que realmente, excelência, é isso, mas aí você se mantém, você mantém na sua corrente. Se você se filiou, não cai não. Não afrouxa não, aí você vai até o fim dela. É isso aí. Isso é uma recomendação que você tem muito de prova oral. Se você assumiu um posicionamento, não afrouxa não. Vai pra cima dele. Fala, não, excelência, concordo com o posicionamento de Vossa Excelência, etc. Mas, pá. E segura, beleza? Beleza, eu penso assim. Pode ser que eu esteja errado, tá bom? Se você for reprovado nessa situação, me perdoe. Mas eu acho que é isso que vai acontecer, tá bom? Beleza? Esse é o posicionamento. O que a gente tem que ter para uma prova dissertativa, por exemplo? Demonstra, olha, pá. Você está aqui com o código na mão, você está com o enunciado do CJF na mão, você está com a lei na mão, coloca na prova. É isso que ele quer ver no espelho de prova. Ele quer bater o olho, ver o que está no espelho dele para te dar o certo. Você tem 500, 300, 200 cabeças para corrigir a prova. O examinador está cansado. A gente conversa com o examinador. Eu mesmo já fui examinador antes de passar para a defensoria. Eu fui examinador numa prova no Rio. Chega um ponto, você está morto já, cara. Então você tem que, entendeu? Ver ali o espelho de prova e é isso. Só isso que eu tenho para dizer. Mas é realmente um caso muito polêmico. Assuma a sua opinião subsidiariamente. Beleza? Não vai ser, pensa assim mesmo e é o seguinte. Não, vai com calma. Eu acho. Acho que não pode abrir tanto a guarda. Tá bom? Acho que isso pode ficar gravado. Não precisa tirar, não. Bom. Estamos no artigo 13, falando de algumas coisas. Uma coisa importante sobre o artigo 13, tá? Enunciado 401. Tenta interpretar a tal da cláusula geral dos bons costumes. 401. Vocês perceberam que eu estou dando uma aula sobre enunciados do CJF, porque o CJF tem muitos enunciados sobre esse tema, e eles caem, vixe. Então diz lá, não contraria os bons costumes a cessão gratuita de direito de uso de material biológico para fim de pesquisa científica, desde que a manifestação tenha sido livre, esclarecida e puder ser revogada a qualquer tempo, conforme as normas éticas que regem pesquisa científica e o respeito aos direitos fundamentais. O que diz o enunciado 401 de forma muito breve? Existia uma discussão do salvo exigência médica de que as pessoas não poderiam ceder material genético
para pesquisa, né? Porque uma coisa é ceder, enfim, com objetivo científico, parte do seu corpo. Outra coisa é ceder o seu material genético, vai muito mais além, isso fica no banco de dados, pode ser prejudicial a você. Daí porque a cessão de material genético é um problema de dados, é um problema de corpo eletrônico, não é um problema de corpo físico. Então parte da doutrina dizia isso. O que diz o enunciado? Assume uma posição que não contraria os bons costumes, ceder material genético. Beleza? É isso que diz o enunciado 401. Pois bem, falamos do 13 a reboque, falamos do 15. Tá bom? E agora vamos falar rapidamente do 14. Que diz respeito à disposição com objetivo científico ou altruístico e de forma gratuita de parte do próprio corpo para depois da morte. Para depois da morte. É o que diz o 14. É válida com objetivo científico ou altruístico à disposição do próprio corpo, no todo em parte, para depois da morte. É a tal disposição dos tecidos mortos. Beleza? Ou da ação de órgãos de pessoa já falecida. E aí diz o parágrafo único, a disposição do próprio corpo pode ser livremente revogado a qualquer tempo. O ponto aqui é, nós estamos falando de disposição de partes do corpo de pessoas para depois da morte. É possível fazer doação ou dação, como diz o professor Fachin, de órgãos ou de partes de tecidos de pessoa viva? Sim. Tranquilo, eu chego e dou meu braço. Posso? O rim, eu chego e tiro meu rim. Tem dois mesmo? Ah, o rim pode. Pode. Pode o quê? É o rim. Ó, ali. Gente, a resposta disso já passou. Está no 13, parágrafo único. Que o ato previsto nesse artigo será admitido para fim de transplante na forma de lei especial. E que lei é essa? Lei 9434 de 97. Anotem aí. Lei 9434 de 97. Mas não é assim não. Você chega e fala, hoje eu vou doar meus órgãos. Não. Tem uma série de requisitos que estão no artigo 9º. E que é importante que a gente leia. É permitido à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos. Então, para você que diz que é possível vender órgãos no Brasil, não pode. Nem de pessoa morta, nem de pessoa viva, tá certo? Vender não pode. Dação onerosa, troca, não pode. Mas é possível. Mas professor, eu ouvi dizer que tem. Não, eu ouvi dizer que tem. Eu falo isso sempre. Boca de fumo tem mais que farmácia, minha filha. Isso aí esquece. Do ponto de vista legal, não é possível. Tem um livro do Michael Sandel, que é o que o dinheiro não compra, que ele fala que na verdade já tem um mercado muito maior de compra e venda de órgãos do que se pode regulamentar. Mas o nono diz o seguinte, que é permitida a pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou de transplante em, notem aí, cônjuge ou parentes consanguíneos até o 4º grau. Na forma do parágrafo 4º. E aí o que diz o parágrafo 4º? Que o doador deverá autorizar, preferencialmente por escrito e diante de testemunhas, especificamente o tecido, órgão ou parte do corpo objeto da retirada. Entendeu? Então é isso que diz a lei. Tem que ser pessoa capaz, tem que ser gratuito
e para cônjuges ou parentes consanguíneos até o 4º grau. Mediante, assim, no procedimento do parágrafo 4º, que é o quê? Uma autorização, preferencialmente por escrito, e diante de testemunhas, que especifica o tecido ou órgão. O que ele não faz aqui? O que ele fez aqui? Que para o cônjuge ou parentes até 4º grau é dispensada a autorização judicial. Essa é a mágica do artigo, tá? E aí a parte final é o seguinte: ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial. Dispensada esta em relação à medula óssea. Isso caiu na prova do Paraná, primeira fase, tá? Era exatamente a resposta da prova. Vocês entenderam? O que a lei faz? Ela facilita para o cônjuge ou parente até 4º grau. Fala, você não precisa ir para o juiz para isso. Basta uma autorização expressa e específica do tecido. Agora, para qualquer outra pessoa, aí excepciona também com relação à medula óssea. A medula óssea é possível fazer, sem necessidade de autorização judicial. Para todo o resto, é necessária autorização judicial. Essa é a mágica da lei. Ela facilita para a família ou para a medula óssea. Se não, necessidade de autorização judicial. Perfeito? Mas toda aquela questão de compatibilidade, não compatibilidade, aí não dá certo, entra a ação, é todo esse negócio de vai e vem, não, mas é por isso que Por isso que a lei diz que na família é mais fácil, porque ela presume que haverá uma compatibilidade. Entendeu? Agora é óbvio que no procedimento administrativo, imagino eu que deva ter que ter laudo médico. Se tiver um laudo médico dizendo que não pode, você não vai me fazer uma doação de tecido ou órgão, né? Certo? Anotem aí ainda com relação ao artigo... Bom, então matamos o artigo 14, né? Falamos da disposição dos órgãos de pessoa morta e falamos também dos órgãos de pessoa viva, da Lei 9434 de 97, do procedimento, etc. E agora, ainda no artigo 15, é necessário que a gente fale do enunciado 533, outra observação. 533. Sim, senhora. Que é um enunciado próprio para os tratamentos que causem risco de vida ao paciente. Quando causa risco de vida ao paciente, o médico está reticente para fazer. Mas, por exemplo, um tratamento experimental, é a tua única chance, velho. É a tua única chance, é a minha única chance, então eu quero fazer. O que diz o enunciado 533? O paciente plenamente capaz poderá deliberar sobre todos os aspectos concernentes ao tratamento médico que possa lhe causar risco de vida, seja imediato ou imediato, exceto, mas salvo, situações de emergência no curso de procedimentos médicos cirúrgicos que não possam ser interrompidos. No fundo, o que diz o artigo 533? Que entre a autonomia do paciente e o medo do médico, deve prevalecer a autonomia do paciente. Beleza? Bom, passamos aí a régua sobre o direito à integridade física, essa parte de integridade física, a disposição do corpo, etc. Vamos falar rapidamente de nome, tá? O artigo 17 trata do nome. Dizendo que, em regra, olha só como em regra sempre o código restringe e a doutrina diz que você tem autonomia. O nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. O nome, e aí sempre a doutrina diz, né? Ele compreende o prenome, o sobrenome e o agnome, que geralmente denota o grau de parentesco, né? Neto, sobrinho, etc.
Perfeito? Gente, eu vou me estender um pouco em direitos da personalidade porque é muito necessário. Tá? E aí, falando em nome, vem aquela velha pergunta, né? Que é tópico expresso do nosso edital: transexualidade. Coloque aí, transexualidade em nome social. Vai, já vamos resolver. Diz o código que o nome não pode ser utilizado para exposição a desprezo público. Vai dizer depois que para ser utilizado em propaganda ou publicidade, etc., tem que ser expressa a seção. Mas o que interessa para nós aqui, porque quem tem mais problema com o nome e cai demais, já foi peça de segunda fase de uma das defensorias do ano passado, transexualidade. Nem vou perguntar se é possível alterar o nome de transexual. Óbvio que é. Pergunta que também facílima, mas nós temos que falar pelo menos o informativo do STJ que está esse troço. É necessário que haja intervenção judicial, que haja intervenção médica, que haja cirurgia para alteração de nome? Não é, beleza? Não é necessário. Onde está isso? Vê lá o informativo 608, agosto de 2017. O direito dos transexuais à retificação do prenome e do sexo/gênero no registro civil não é condicionado à exigência da realização de cirurgia de transgenitalização. Se vocês forem pensar, esses posicionamentos que são infelizmente muito comuns no Brasil, de exigir que a pessoa faça a cirurgia, eles no fundo violam o artigo 15, né? Porque ninguém pode ser constrangido a uma intervenção médica e uma cirurgia. Se você não pode ser constrangido, você pode alterar o seu nome sem operar. Beleza? Então isso é o que diz a jurisprudência. É possível que haja alteração judicial do nome sem necessidade de cirurgia de transgenitalização. Só que então, né? Antes mesmo de se alterar, é possível alterar a minha documentação e adotar um nome social? Anotem aí que você tem um decreto federal que é o 8727 de 2016. 27 de 2016, que dispõe sobre nome social, e uma instrução normativa agora de julho de 2017 da Receita Federal que autoriza a alteração de CPF pelo nome social. Tá ok? E é importante que vocês anotem. Ok. A instrução normativa 1718 de julho de 2017. Gente, sem mistério com relação a isso, tá? Caiu na prova, que é o que geralmente cai, principalmente segunda fase, enfim, é uma ação judicial de alteração de registro civil, enfim. E o pedido e aí geralmente é isso, condicionado a cirurgia, não é considerada cirurgia, você vai dizer que é o direito à identidade de gênero, que decorre da própria dignidade humana, que mesmo não estando previsto expressamente nos direitos da personalidade, né, decorre da cláusula geral de tutela da pessoa, e é esse tipo de fundamentação que você vai ter que desenvolver quando se tratar de transexualidade nas provas. Os casos são, enfim, muito repetitivos, muito iguais nesse sentido, tá bom? Isso é uma coisa importantíssima que nós tínhamos que noticiar para vocês. Professor, mas se no caso
caso for transexualidade e o cara quiser mudar de nome por si só, isso vai permitir? Então, o decreto traz situações específicas, tá? Mudar de nome sem ser transexualidade, geralmente é o seguinte, a regra, que depois dos 18 anos você tem um prazo decadencial de 1 ano para mudar o seu prenome, tá ok? E aí depois, se for uma situação que te expõe ao ridículo, e aí via judicial, é essa a regra. Falando de situação específica, por exemplo, não é caso de transexualidade, o cara chama José e quer chamar Joana, por si só. Não sendo o caso de transexualidade. Bom, se a gente diz... Peraí, ele quer se chamar Joana e quer alterar o gênero ou só o nome? Não, só o nome. Não vejo problema, mas enfim. Geralmente vai ter que ter uma fundamentação, tem laudo médico, etc. Mas eu não vejo problema não. A questão é que a lei de registros públicos é muito específica nisso, né? Porque geralmente quem quer mudar de nome não quer colocar um nome de mulher no lugar de homem ou de nome no lugar de mulher. Quem quer mudar de nome é ou porque quis mudar mesmo, e aí você tem um prazo decadencial de 1 ano depois dos 18, ou você tem a possibilidade de exposição ao ridículo. Você tem que demonstrar para o juiz que se expõe ao ridículo, te expõe a situações vexatórias perante a sua comunidade e tal, e você quer mudar esse tipo de coisa. Você via ação de retificação, alteração de registro. Beleza? Bom, o que mais nós temos que falar com relação a nome? Bom, o 18, né, que sem autorização não se pode usar o nome alheio ele fala em propaganda comercial. Importante salientar que o pseudônimo, isso sempre cai. O que é pseudônimo mesmo? Pseudônimo é um nome fictício, pelo qual a pessoa é conhecida no meio social. E aí já vi cair em prova, né? O pseudônimo tem a tutela que goza o nome, quando usado para fins lícitos, tá ok? Eu sou um traficante de droga famoso e quero usar meu pseudônimo. Em tese você não pode, tá ok? Enquanto a droga ainda for ilegal, uma pena que não for legalizado aí. Então o dia que for, tudo bem, mas por hora você não pode usar esse seu pseudônimo, não goza mesmo tutela do nome, nos termos do artigo 19, justamente porque você o utiliza para fins ilícitos, beleza? Vamos fazer um intervalinho rapidinho?